Mas agora estamos no episódio 21. Fiquem com o vídeo do nosso pratinha paladino. Fúria do Martelo Celestial. O paladino se prepara e acerta um ataque poderoso com seu martelo, que fica até maior, soltando uma aura dourada muito poderosa. E a garota usa seus talismãs para se proteger. Então ela começa a falar seu encantamento. O destino é revelado. Os deuses nos guiarão o nosso caminho. O divino espírito aparecerá. Obedeça meu comando. Ela fala. Exploda. Ela se prepara enquanto segura um de seus talismãs. E então uma grande explosão acontece, quebrando o chão da arena. Ela salta para trás, preparada para o combate. Enquanto olha para a direção que Zoe estava posteriormente, ela começa a se perguntar em sua mente: aonde é que o Zoe está? Ele não está em nenhum lugar que eu possa ver. Porém, antes de conseguir tirar qualquer conclusão ou pensar outra coisa que fosse, Zoe aparece rapidamente por trás e fala: você pensou que você realmente podia evitar o meu ataque apenas por mudar de lugar, né? Ele tá com uma cara séria e isso assustou ela, pois foi muito rápido. Ela tentou defender de seu ataque e se pensou: quando é que ele chegou aqui? Ela tá impressionada, porém Zoe não era o cara que ia dar tempo para essas coisas, ele era muito direto. E ela começou a se sentir pressionada. Droga! Mesmo com todos os artefatos automáticos de proteção ativados, eu só posso temporariamente me segurar contra ele. Usando todos os meus truques significa entrando em risco. E ela olhou de novamente para Zoe, enquanto tenta outra tentativa e mais outra. E então, fazendo um novo encantamento, ela fala: pegando emprestado a lei do céu e da terra, transformando em soldados de elite. A vontade e força divina se manifesta. E escute o meu comando. Ela se prepara e fala: apareça um círculo mágico poderosíssimo em seu redor. E não só isso, mas soldados invocados por ela também. E quando ela fizer, a Zoe olha para ela e fala: interessante. Então, esta é a arte da odista de conseguir separar os feijões para formar soldados. Ele se aproxima enquanto segura seu martelo poderoso. Então, a garota fala: vá! A sacerdotisa comanda os soldados e Zoe fica parado observando. Porém, ele não ia ficar parado para sempre, naturalmente. Ele, com seu olhar desafiador e sério, brilhando amarelo, começa a usar o seu martelo novamente. E ele ataca soldado atrás de soldado, de forma que não deixaria nenhuma brecha de abertura para qualquer movimento ou tempo de reação ou ação. Porém, ao analisar a situação, Zoe se depara com algo óbvio. Os soldados daodistas, eles não são realmente difíceis de lidar. O problema é que eles podem se recuperar que nem fantasmas, o que é meio chato de lidar e vai ser bem problemático. Parece que o único jeito realmente de acabar com eles é acabando com o mal pela raiz e cortando a fonte de magia que faz com que eles consigam ficar aqui para realmente serem eliminados de verdade. Então, Zoe continua atacando mais soldados e olha para a situação. E ele sabia que ele podia contornar isso. Enquanto isso, a sacerdotisa pensa: ridículo, os meus soldados daodistas não são nem o suficiente para lidar com o nível 30 de poder. Porém, Zoe rapidamente e facilmente consegue lidar com eles. Antes que ela pudesse fazer algo, Zoe rapidamente vem por trás de novo e a acerta com o martelo, ou pelo menos ele tenta. Ela sente um calafrio e, sabendo que não ia conseguir desviar ou não ia conseguir continuar a batalha, que já era derrota na certa, fala: eu desisto. Ela fala rapidamente enquanto levanta suas mãos para se render e fala: Zoe vence. E Zoe para e fala, olhando para ela: a aura do lugar mudou e não é mais pesado.
Você não queria ter uma luta rápida comigo? Ele pergunta enquanto abaixa seu martelo olhando pra ela. E ela fala assim, sorrindo. Nós dois não somos do mesmo nível. Então, eu admito sinceramente a minha derrota. Ela fala com um sorrisinho. E ela pensa, você tá zoando comigo? Desafiar você para uma outra luta? Se eu insistir, eu vou acabar como Shen Lingfeng. Ela chora internamente. Afinal de contas, ela não queria levar mais prejuízo do que já estava levando. Ela sorri e então se vira e vai embora. Eu vou procurar a sua guia na próxima vez que eu tiver a oportunidade. E Zoe só fica lá parado observando enquanto ela vai embora. E então ele balança o martelo uma vez e o guarda contra o seu próprio ombro e começa a perguntar para qualquer um que tivesse coragem de desafiá-lo. E então ele pergunta: alguém mais não está convencido? Eu estou aqui esperando para os seus desafios. E nisso, os outros participantes começaram, um atrás do outro, a arranjar desculpas do porquê eles não iam tretar contra a Zoe. Afinal de contas, era a derrota na certa. A instrutora então comenta como o poder de Zoe é absurdo e consegue arrebentar com os guerreiros que tentam enfrentá-lo. Ela sabia que o Zoe era muito poderoso, porém seus poderes iam além da compreensão de sua imaginação. Outra pessoa então pergunta se ele realmente veio de uma família pobre do norte e não de uma família prestigiosa e importante. Mas aí outro cara fala que não, que ele é um estudante prestigiado, um dos top estudantes. Ele é um gênio e que não precisa de palavras para descrevê-lo. Esse cara realmente é um monstro. O outro instrutor, percebendo que estava quase na hora do segundo round acabar, sabia que as academias iam começar a recrutar os novos estudantes e é óbvio que Zoe com certeza vai ser o alvo de sua competição para ver quem entra em que academia. A instrutora então fala, diretor, nós. Mas ele fala então, não se preocupe, eu já vim preparado, você precisa pegar Zoe. E então, enquanto isso, uma outra luta estava acontecendo. E o cara estava arrebentando o Ruivinho, que é o Feng. O Feng simplesmente foi arrebentado. E o Wang Li vence dele, conseguindo chegar ao top 10, já que Shen Lingfeng foi para o rank agora 16. Shen Lingfeng não estava conseguindo lutar, pois suas energias foram esgotadas quando ele lutou contra Zoe. E ele xinga em sua cabeça que ele estava perdendo e os outros estavam se aproveitando disso. Afinal de contas, ele estava enfraquecido. Porém, quando ele se recuperasse disso, ele vai fazer todo mundo se arrepender de ter feito isso. E então, meia hora depois, em primeiro lugar Zoe, em segundo lugar a nossa querida de cabelos prateados e em terceiro, aquela garota que havia desafiado Zoe mais cedo, a sacerdotisa. A competição de lutas livres acabou. A competição de calouros acabou. Muitas pessoas estavam lá observando o anunciamento que aconteceu. E agora, os rankings já vistos e agora todas as acomodações e créditos vão ser distribuídos logo em seguida. Mesmo que você ranqueou mais baixo e só tem poucos créditos, não é uma preocupação do que você deve se preocupar. Afinal de contas, tem muitos jeitos das escolas para você conseguir créditos. Então, enquanto você estude muito e muito difícil, consiga estudar muito para conseguir mais créditos. Relembrando que crédito é o dinheiro de lá. E então ele continua a falar que a próxima vez é agora para dividir entre as academias. E primeiro, os nossos 5 chefes vão introduzir todas as filosofias das próprias 5 academias diferentes. Apesar que o período escuro de grande escala de invasão dos aliens acabou, um grande número de guerreiros
extremamente talentosos, ainda que sacrificam suas vidas no campo de batalha todos os anos. A missão da Academia de Guerra é para treinar os alunos com as mais fortes habilidades práticas para aumentar suas chances de sobreviver no campo de guerra. E as academias continuam sendo apresentadas. A próxima era a Academia Elemental, que só aceita os estudantes que as suas habilidades primárias são de magia elemental somente. Ela vai te guiar ao verdadeiro significado de magia elemental. A próxima academia era a Academia das Armas, que procura em seu objetivo de ensinar os seus alunos melhor manejamento das armas em mão, ao invés de continuar se suportando e utilizando tantas habilidades. A Academia Tática procura treinar seus alunos para, de forma tática, conseguir comandar aquelas batalhas no campo de batalha. Não importa a profissão que você escolha, qualquer um pode entrar para a Academia Tática. E como todo mundo sabe, os especialistas da Academia Tática são maravilhosos e conseguem reduzir extremamente o nível de derrota de um exército inteiro. A Academia Logística, em seu sistema de fundação, é para a operação de sucesso somente. Nós estamos de braços abertos para qualquer um que esteja pronto para entrar para nossa Academia Logística. Aqui, apesar de você não ser bom em lutar, você vai aprender a vocação de sua profissão, inteligência e sabedoria, tudo a ver com a vida. O mestre dessa academia faz uma piadinha e fala: quando nós nos maturarmos, qualquer guerreiro pode precisar de nossa ajuda. E então o capitão da guerra fala: a informação de cada academia já foi passada para vocês, e então, por favor, entre no sistema e escolha a academia que vocês desejam participar. Churan fica curiosa e pergunta: Zoe, qual academia você quer escolher? Zoe, olhando para o seu celular fixadamente, porém a te falar, o instrutor, ou melhor, o chefe da academia de guerra fala: estudante Zoe, se você entrar para nossa academia de guerra, eu posso ser o seu tutor pessoal. Hã? O meu tutor pessoal? Zoe pergunta. Mano, já começou, eles vão começar a brigar pelo Zoe. E então ele continua a falar: cada tutor pode precisar pegar um aluno maravilhoso de sua escolha para guiá-lo pessoalmente. E todos os recursos que o tutor pessoalmente tem poderá usar prioritariamente para este aluno. Adicionalmente, eu preparei alguns presentinhos, incluindo 3 livros de nível A para habilidades e nível A especificamente para mudar qualquer tipo de recurso em sua ordem. Porém, não perdendo tempo, já que ele não é bobo e nada, o próximo instrutor, pegando a mão do outro, fala: Zoe, escolhendo um instrutor pessoal não é uma situação ou algo pequeno de se acontecer. Você tem que considerar tudo muito cuidadosamente. Mas se você vier para nossa academia elemental, eu te prometo te preparar com equipamentos lendários somente para você, hein? E então o próximo aparece e fala: Zoe, se você virar um membro da nossa academia de armas, você pode usar qualquer benefício de aumentar sua força incrivelmente. Então, o mestre da academia de guerra reclama, falando que ele estava aqui primeiro. Porém, o mestre da academia de armas reclama e retruca, falando: não é quem chegou primeiro, é apenas pela sinceridade. Ele anda na frente de Zoe, enquanto Zoe pensa: ele se sente como se isso já tivesse acontecido antes, um pouco nervoso. E então o pessoal começa a comentar como 3 mestres pessoalmente entraram na linha de frente para escolher apenas Zoe.
e realmente é esperado, afinal de contas, Zoe é um dos melhores estudantes que tem. O instrutor de guerra então pensa: Sr. Chan, Sr. Tong, essa dedicação vem do seu coração, não vem? Esqueça apenas de academia de guerra, ou que a sua academia elemental vai atrair talentos. Claramente existe uma rivalidade entre eles. Porém, antes que ele conseguisse se manifestar verbalmente, o diretor fala: Zoe, vire meu discípulo pessoal. Diretor? Eles estavam surpresos, porém o diretor andando lá fala: eu irei mostrar para você a fusão de técnica sanguínea somente uma vez para você. Ele fala: sério? E aí então Zoe pergunta: o que é a técnica de fusão sanguínea? A técnica de fusão da linhagem sanguínea é uma técnica proibida de nível altíssimo e requer o usuário esteja utilizando o sangue de uma espécie de raça alienígena para conseguir aumentar e realizar missões especiais para você. Enquanto isso, ele continua a falar: essa técnica vai aumentar e muito as suas habilidades físicas e aumenta também as suas chances de aumentar os seus atributos e consegue também te dar habilidades e pontos extras a cada nível que você aumenta. Ou seja, cada vez que o Zoe o passe na teoria, ele ganharia pontos extras. Entre os calouros, eles começam a comentar como o Zoe conseguiu acesso através do diretor uma magia proibida. Outro até fala que, sabendo assim que o diretor Wang Hui é discípulo também de uma das maiores associações da China, a Tianyu Associação. E conectado com esse presidente, Zoe conseguiria rapidamente, através dessa rede de acesso, subir. O Ruivinho, no seu pensamento, começa a reclamar que Zoe tem muita sorte e que se ele tivesse conseguido o primeiro lugar ao invés de Zoe, ele também teria essa assistência do diretor. E enquanto isso, a nossa querida de cabelos prateados fica surpresa e atônita. Também, isso não é pouca coisa. Mudar a linhagem sanguínea. O Zoe realmente está conseguindo ficar mais forte. Um dos diretores comenta como Zoe tem o seu charme e ele não imaginava que ele conseguiria alguma coisa assim. Porém, o diretor principal fala que tem muito mais surpresas para Zoe, enquanto começa a invocar uma magia. E ele fala: essa é a recompensa que o capitão da Legião Dragão Nevada pediu para eu te trazer. E ele estava segurando um receptáculo pequeno, azul, envolto em detalhes dourados e uma espada cravada no meio. Medalha dourada? Como isso é possível? Nem muito menos a família Shen de Ningyang, de suas grandes 8 famílias, tem uma medalha dourada. Como é que Zoe recebe uma aparente conversa? E então outra fala: se eu não tô me enganada, isso aí é uma medalha de honra, não é? E a medalha de honra vai até Zoe. E então Churan fala: sim, é uma medalha dourada. Meu avô lutando nas linhas de frente por anos e conseguiu apenas uma medalha de prata. Em respeito àqueles que contribuíram para a civilização chinesa. E Zoe olha e pensa: quando é que eu provinciei uma grande contribuição para a China? E então o diretor continua a falar que graças à sua grande ajuda lá no Vale da Tempestade, ele merece uma recompensa igual ao tamanho feito que ele fez. E então Zoe pensa: Vale da Tempestade? Mas é impossível receber uma medalha apenas por matar o demônio da Legião. Não teria algum tipo de motivo escondido por trás disso, ele pensa. Porém, no final das contas, ele fala: eu agradeço ao diretor, enquanto olha para sua recompensa. Então outro fala: Zoe, você está tão certinho e rígido. Por favor, para apenas chamá-lo de diretor. E nisso, Zoe faz uma referência e fala: professor,
Eu estou honrado e tenho essa honra de virar o seu aluno. E o diretor fala então: vamos parar de gastar tempo. Eu preciso ir e você vem comigo. O outro diretor, ou mestre de uma das guildas, pensa: por acaso o mestre está preocupado que nós vamos tentar levar Zoe embora? A energia dourada envolta Zoe e o diretor e os dois somem. E não perder tempo, os próximos estão apostos para chamar Jian Churan, que é a garota de cabelos prateados, e pensando se elas não conseguiriam fazer com que ela se tornasse discípulo deles. E então os dois começam a brigar entre os dois para decidir quem ela viraria discípula de quem. E enquanto isso, em outro lugar, Zoe e o diretor aparecem em um local desconhecido. Estava com prateleiras cheias de poções e livros, e Zoe olha atônito ao seu redor. E então o diretor fala: essa é a minha mansão privada. É principalmente utilizada para guardar itens valiosos. Você pode vir até aqui se você tiver qualquer problema que fosse. Então o diretor começa a andar à frente e fala: eu vou levá-lo até onde nós podemos pegar os materiais precisos para a técnica de forjamento da linhagem sanguínea. Zoe olha ao lado, impressionado e um pouco nervoso. Então essa é a mansão do diretor Wang. Realmente é muito incrível. Ela é esperada até por ser maior do que as partes exteriores da China. Um local como este só dá para acessar entrando e saindo apenas com teleporte instantâneo. E então os dois se aproximam a um círculo, e este círculo mágico roxo mostrava 3 elementos flutuando em si. E o diretor então fala, segurando um dos elementos: usando esta técnica de forjamento da linhagem sanguínea, nós vamos conseguir deixar com que você consiga a qualidade de mudança. Porém, a maioria das pessoas já estão atraídas por esse tipo de magia e esquecem o centro de todas as metamorfoses para a mudança sanguínea. O sangue natural de um humano tem muito potencial, porém é extremamente limitado. E o seu nível aumenta e os seus status aumentam, ganhando mais status e rapidamente aumentando de nível. Porém, quanto mais você aumenta de nível, mais você não consegue aumentar e fica enfraquecendo. E então, quando até mesmo os mais poderosos indivíduos de classes não podem mais aumentar de nível, eles precisam escolher mergir com outras raças sanguíneas para aumentar os seus poderes de outro jeito. Essa informação choca Zoe. O quê? Então o que significa que, professor, você não precisa se preocupar para aumentar de nível, mesmo no seu nível? Ele fica chocado com essa informação toda. E então o diretor, que agora é o professor de Zoe, fala: é claro, apenas uma classe consegue entrar o despertar, porém todo nível precisa uma grande quantidade de experiência. E eu estou apenas atualmente no nível 64 e normalmente outras criaturas de outro mundo precisam desse nível e já estariam como níveis de líder, chefe. E isso não realmente pode ser derrotado tão facilmente. E por isso eu preparei 3 tipos de linhagens sanguíneas para você. Uma da raça dos anjos, outra da raça dos titãs e outra da raça... E as 3 são tipo de raças divinas. A técnica de forjamento da linhagem sanguínea pode apenas garantir a você uma delas, então escolha com sabedoria uma dessas 3. Este de anjo foi extraído do corpo de um anjo. A raça do anjo é uma raça divina que é do deus da luz, então mergir com a linhagem sanguínea de um anjo
vai te dar uma extrema afinidade à luz. Já os titãs rezavam para o deus do trovão e foram nascidos com a habilidade de controlar os trovões e relâmpagos. Você vai aumentar o seu poder da afinidade de relâmpago e trovões por muitas vezes se você emergir com ela. E agora, a raça do dragão é diretamente descendente do deus dragão e consegue carregar um dos mais puros linhagem sanguínea que tem. Você vai ser extremamente natural de conseguir botar pressão contra todas as raças de criaturas bestiais quando você emergir com ela. E então Zoe pensa, anjos, titãs e dragões, essas são todas raças de alto escalão, já pelo menos do nível 60. Professor, qual dessas linhagens você acha que seria mais adequada para mim? Afinal de contas, mesmo com o sistema, isso não seria suficiente para saber tudo sobre o mundo. E eu preciso fazer uma decisão com cautela. E então o seu professor pensa, vendo com essas 3 extremamente linhagens sanguíneas raras, boa parte dos jovens ficam chocados e eles escolhem uma apenas pelo instinto. E Zoe provou sua maturidade por se deixar racional e pensar claramente já num momento chave tão importante como este. O de Titã e o de Dragão são muito poderosos, porém eles estão apenas para aumentar essa força e essa capacidade de mana após emergir com você. Porém, com a sua intimidade grande com o Deus da Luz, a do Anjo parece com certeza ser a melhor escolha de todas e você pode provar que conseguiria receber melhoras além da compreensão. Zoe já estava decidido, eu escolho a linhagem sanguínea do Anjo. E ele escolheu a do Anjo. Então o diretor fala, parece que você realmente é muito compatível com essa linhagem sanguínea, por culpa da reação que ele acabou de ver na frente dele. Você é meu 5º estudante e já tem 4 seniors acima de você. Eu vou te introduzir a eles quando nós tivermos a chance. Zoe não perde tempo, então pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por que a medalha de ouro foi dada a mim? É impossível recebê-la apenas por eliminar a legião do demônio. Ele pergunta, e então o diretor fala sério, então eu não vou esconder isso de você. As suas ações no Vale da Tempestade expuseram o seu plano. O centro militar finalmente descobriu que a ordem do mundo das criaturas podem atravessar também através de rachaduras de nível médio, de tamanho médio, coisa que é inédita. Zoe chocado fala, pera um minuto, quer dizer que eles já estão muitas criaturas de outro mundo se escondendo através da China? Estava chocado e então o diretor fala sim, isso mesmo. Inicialmente as investigações descobriram sinais dessas chegadas através de centenas, mais centenas de rachaduras médias através das fronteiras. Porém, felizmente, o nível dessas criaturas era muito baixo, então a legião facilmente lidou com elas. Tem muitas legiões através espalhadas pelo país que receberam as ordens de apenas derrotar todas essas criaturas, e a escola na sua missão está provando relações e missões também para o futuro para lidar com essa situação. E como meu estudante e meu aluno, eu espero que um dia você cresça mais forte até que os seus seniors e contribua com poder para a nação. Zoe, ainda muito surpreso, fala com convicção, sim, professor. Então o professor fala, ainda tem algumas preparações que são necessárias para a técnica de forjamento sanguínea, da linhagem sanguínea, então você deve descansar um pouquinho primeiro.
Por favor, tenha este método de teleporte. Este item vai ser utilizado e você deve usá-lo amanhã, na manhãzinha, às 9. E agora, de volta em seu dormitório, Zoe estava sentado pensando o que ele devia escolher enquanto olhava para a tela do sistema. O professor mencionou que os resultados finais da forjamento de linhagem sanguínea vai depender muito da constituição da pessoa e também da sorte. Eu espero que esta poção de nível S que eu conseguia depois de ter matado o príncipe demoníaco seja de útil para mim. E o item se tratava nada mais nada menos do que uma poção da sorte de nível S. E a pessoa que beber essa poção vai ficar sortudo às próximas 12 horas. E não é pouco sortudo, é muito sortudo. E Zoe rapidamente bebe essa poção. E ele começa a abrir a recompensa, que são 4 baús randônicos. Num deles estava um item S também. A fruta da longínqua noite. A fruta da longínqua noite é uma fruta que consegue crescer no cadáver de um dragão. Ela aumenta muito a constituição e também o dano mágico depois de sua consumo. Isso é um tesouro nível S. Zoe fica chocada e muito animada. Tudo que eu abri realmente estava sendo um lixo, porém, este aqui, com a poção da sorte, vai me deixar conseguir acertar o pote de ouro instantaneamente. E Zoe utiliza o item de teleporte. Agora está na hora de me encontrar com o professor, ele pensa. E ele teleporta para o local. Professor, você é tão generoso, ele fala. E então, o outro fala. O cadáver do anjo é extremamente raro. E obter uma linhagem sanguínea de um anjo não é uma coisa fácil. Somente com um pouquinho de linhagem sanguínea pode conseguir causar uma guerra entre várias legiões. Porém, o diretor assegura ele, eu estava esperando por alguém que eu precisasse e conseguisse ser mais do que necessário dar linhagem sanguínea a essa pessoa. E Zoe é a minha escolha. Eu estou muito satisfeito com ele. Naturalmente, não tem nada a quem eu tenho que citar. E então Zoe fala, professor, mestre Zou, ele acabou de aparecer. Bom, parece que você já se ajustou o seu corpo em sua melhor condição, o professor fala, olhando para Zoe. E eles já estavam preparados, vinha. Agora é a hora de utilizar a técnica de forjamento da linhagem sanguínea que eu preparei para você. Por favor, tire as suas roupas e sente-se no meio da formação mágica. E Zoe obedece, ele só tira sua blusa. E então a formação mágica começa a acontecer. O professor, ou melhor, o diretor fala, mestre Zou, eu gostaria que você tivesse a formação. Ela precisa ser protegida pelos lados e é isso que eu vou fazer. E o professor fala, ok. Técnica de forjamento sanguínea. O mestre Zou fala, ativada. Usando seu cajado mágico, ela começa a ser ativada e uma energia dourada amarelada começa a fluir como se fosse raios e uma energia maravilhosa através do peito de Zoe. E Zoe começa a sentir uma diferença, porém essa energia começa a ficar uma cor azulada e um raio de luz acerta para cima. E Zou fica impressionado que técnica de descongelamento terrível e poderosa. Parece que Zoe já possui uma linhagem sanguínea especial para início de conversa. O ambiente inteiro foi consumido pelo frio gélido da linhagem sanguínea da família de Zoe. Todos os objetos começaram a congelar ao seu redor. Um dos instrutores estava tentando com sua magia segurar a situação, mas ela estava muito feia e ele pensou, se Zoe escolhesse mudar sua classe para mago, ele com certeza
viraria e se tornaria um dos maiores magos de gelo, somente com esta habilidade congelante amedrontadora. Sua mão congelava um pouco, porém ele usou um pouco de magia de fogo para poder contornar a situação. E então o diretor, com uma cara mais séria, fala: se a irmã de Zoe conseguiu acordar a linhagem sanguínea congelante, então quer dizer que Zoe também tem na mesma situação. E como esta é uma das grandes linhagens sanguíneas, a linhagem sanguínea de Anjo conseguiria superar ela e abaixar a qualidade de outras linhagens sanguíneas para o processo ser procedido. E é exatamente isso que nós vemos. A parte inferior de Zoe estava completamente congelada, porém a superior esbanjava de energia dourada e amarela. As duas estavam lutando com a outra para ver quem ganhava, quem era superior. O diretor continuou seu monólogo. Eu realmente não dei muita atenção ao pensamento sobre essa questão, mas a linhagem sanguínea do Anjo e a linhagem sanguínea congelante estão tentando se balancear uma com a outra e lutando pela dominância. Para ter uma linhagem sanguínea de alta qualidade que nem a linhagem sanguínea congelante, então com certeza tem mais algo da história de Zoe do que aparenta. E ele continua a observar o ritual de imersão das linhagens sanguíneas e fica pensativo, com os braços cruzados nas costas, enquanto seu amigo está ajudando a estabilizar a situação. Ele continua a pensar: quase todas as outras linhagens sanguíneas das raças humanas foram originadas em seu grande início por culpa do jogo entre os jogadores Eternal. Isso foi quando, por causa do jogo Eternal, esses jogadores emergiram com a realidade junto. E depois, quando a realidade se emergiu com a realidade do jogo Eternal, as forças maiores de você subir o nível, mas também completa será a sua linhagem sanguínea, que passará para as próximas gerações. E o poder congelante dentro de Zoe é igual à linhagem sanguínea angelical. E isso só pode significar uma coisa: que um de seus ancestrais era com certeza um dos grandes jogadores de altíssimo nível a participar do jogo Eternal. Porque se não fosse por isso, ia ser impossível que um descendente como Zoe conseguisse chegar e conseguisse liberar um poder de linhagem sanguínea congelante tão poderoso como este. E se não fosse pela interferência da linhagem sanguínea congelante, a linhagem sanguínea de angelical conseguiria ter tomado o corpo dele por completo. Porém, como podemos ver, ele não tomou o corpo completo. O corpo está dividido, a linhagem sanguínea congelante embaixo e a linhagem sanguínea angelical acima. No momento presente, a linhagem sanguínea angelical está opondo-se à linhagem sanguínea congelante, mesmo que a anterior está completamente erradicando-a. A linhagem sanguínea angelical provavelmente vai acabar conseguindo se esvair também. Então o senhor mais velho fala: é uma grande quantidade de linhagem sanguínea de anjo. A quantidade de sangue, infelizmente, foi perdida, porém, o efeito final não tem como realmente se igualar ao seu grande consumo, um nível que com certeza é um tesouro. Infelizmente, tudo que nós podemos fazer no momento é confiar o destino a Zoe. E qualquer tentativa de forçadamente parar o ritual conseguiria resultar com certeza em sua morte através da autodestruição explosiva. E eu espero que Zoe tenha sorte. E Zoe estava muito focada nas energias que estavam se condensando e lutando uma com a outra. A situação estava muito feia, porém Zoe abre um dos seus olhos e pensa: o portão da consciência haveria se aberto, então você entrou na dimensão mental.
Minha criança, você finalmente chegou até aqui. E havia perante Zoe, dentro de um templo, um salão grande e circular, uma figura de manto branca, onde irradiava luz. Então Zoe pensou, então esta é minha dimensão mental? Ele estava surpresa e não esperava isso tudo. Ele continuou falando. Tinha cabelos longos e quase brancos, usando uma roupa angelical. Minha criança, parabéns por receber a bênção de Deus. Deus me enviara até você para dar a você a verdadeira força. E você, com certeza, será imparável contra as morais, imparável contra as regras. Siga apenas a sua vontade, siga apenas o seu desejo. A criatura abre os seus olhos, são amarelos, brilhantes, porém, eles não eram tão amigáveis. E agora? Você aceita esse poder? Zoe, perplexo, pensa, que nojento, porque o meu primeiro instinto em ver ela seria a liberar meu martelo de luz sagrada e tentar matá-la. E ela não é realmente uma flor que se cheire. Ao estender sua mão até Zoe, a moça fala, não tenha medo e abrace essa bênção. Você vai conseguir poderes maravilhosos além da sua compreensão. Porém, ela fica perplexa e surpresa quando algo está prestes a acertá-la. E adivinha o que é? Acertou em mosca e na cara dela ainda por cima. Era o martelo de Zoe e Zoe olha para ela. Agora eu me sinto muito melhor. Eu devo, afinal de contas, seguir o que meu coração me diz para fazer. Mas o que você está fazendo? Ela grita espantada enquanto segura a sua bochecha machucada com uma de suas mãos e a outra está contra o chão, tentando se levantar. O outro ser angelical começa a rir dela e era um anjo que estava sentado no assento olhando para a situação inteira. A outra moça não entendeu bem o que estava acontecendo e estava confusa, porém a anja segurou ela e falou, nada não, eu só vi alguma coisa interessante. Ela fala para a jovenzinha, não me desaponte, garotinho. E então, voltando para a outra moça, ela fala, você ousa ofender as divindades. Deus vai com certeza lançar o poder divino contra você como punição, deixando nenhum grão de poeira do seu corpo para trás. Ela fica irritada. Ajoelhe-se e peça perdão. Eu posso até considerar perdoar você pelos seus pecados a pedido de Deus. Porém, Zoe interrompe ela e fala, não precisa isso, apontando seu martelo para a direção dela. E ela fala, seu moleque insolente. Ela se prepara para usar uma magia poderosa e correntes acertam Zoe. Eram olhos terríveis e estavam acorrentando-a. E ela começa a rir. Que voz maravilhosa! Essa é a consequência de respeitar a mestre Exia. Exia, você é apenas um seguidor de um deus malvado, Zoe fala. Insolente, ela fala. Irritada e dá um esbofetia a Zoe. Moleque, você sucessivamente conseguiu chamar a atenção do mestre e ele veio me conduzir e me chamou para conduzir o seu batismo. Ela estava toda feliz. Fique feliz, Exia, com certeza vai te mandar para o caminho certo agora. Zoe grita enquanto a aura estava tentando dominar o seu corpo e esta aura maligna estava tentando corromper os seus sentimentos e pensamentos. Mas o que está acontecendo lá de fora? Uma energia trevosa começou a engolir Zoe. Por que tem um poder maligno de um deus conseguindo perpetuar em cima do sangue de anjo? Poderia que na realidade o sangue de anjo e esse anjo estava apenas seguindo um deus malvado o tempo inteiro? Ele tenta usar essa energia, porém ela é desbofeteada. Ah não, Zoe tem perigo. Esse deus malvado não vai parar por nada até conseguir destruir o poder do anjo. E então,
o mestre, ou melhor, o diretor fala, pera, o poder de anjo de Zoe não está desaparecendo, ele está na realidade ficando mais forte. Ou seja, isso não é uma coisa ruim, algo está acontecendo. E realmente algo está acontecendo. A linhagem sanguínea do gelo, a linhagem sanguínea angelical começaram a se fundir. E Zoe começa a lutar contra esse domínio malvado. E ele conseguiu finalmente quebrá-lo e superar a adversidade. E uma nova linhagem sanguínea foi formada com a junção das duas. Aquela mulher foi congelada e então ela pensa, essa alma desse cara foi quase completamente consumida. Por que tem um poder divino tão poderoso surgindo dessas profundidades? Porém, ela não tinha mais tempo para pensar em nada, pois já foi vencida. E ela vê a alma de Zoe e estava poderosa, em pé e segurando a sua arma, pronto para acabar com o inimigo. Servidor do Deus malvado. Ele está pronto para acertá-la e fala, morra com essa arma de gelo. E já era tarde demais. Um poder colossal explodiu a área. E agora, do lado de fora, o Deus malvado conseguiu sentir o que aconteceu. Ele estava aprisionado em algum lugar e ficou rindo da situação, ainda irritado. Você está tentando me fazer cócegas, moleque? A criatura tenta atacar Zoe e ela exclama, a sua resistência é só uma pequena inconveniência para o meu grande plano. Ela ainda tenta avançar. As correntes eram cheias de energia bem pesada e iam através acertar Zoe, que estava em sua forma espiritual. O gelo das asas é quebrado e a criatura estava muito convencida, porém ela é surpresa e grita, o quê? A energia havia sendo quebrada e a formação foi ativada. Zoe usa a formação especial para trancar criatura e estacas de gelo petrificam e acertam seu corpo, suas mãos. Porém, a criatura revida e fala, eu aceito o seu presentinho, porém, a resistência é fútil. O que vocês humanos chamam de poder é meramente um pouquinho do que sobrou de que o Deus da Luz deu para vocês. E ele consegue sair dessa armadilha. Ele fala, como mestre Exia, como eu sou um de seus mais devotos acreditadores, um de seus mais devotos seguidores. O seu olho, que era em seu peito, olha para a direção de Zoe e fala, esse poder que eu possuo é muito além da imaginação e compreensão de vocês meros mortais. Os olhos extras das ventosas nos tentáculos começam a atirar como se fossem raio laser na direção de Zoe. Porém, ele desvia de todos os ataques com perfeição. E as correntes, porém, ainda tentam acertá-lo. Insetos como você só sabem fugir, afinal de contas. Ele então se concentra e prepara um ataque poderoso e uma rajada de tiro de luz roxa, bem mais poderosa do que as anteriores, vai para acertar Zoe. Porém, o ataque é defletido com um poderoso escudo em sua frente. E adivinha? Zoe voa para a direção e a criatura indignada grita o quê? Sem acreditar muito no que está acontecendo. Os ataques continuam, porém Zoe consegue quebrar e atravessá-los e vai em cima da criatura. Em outro lugar, a Anja continua observando. Está acabado, Zoe fala, e prepara-se para um ataque. E ele consegue acertar o olho da criatura. E ela, por sua vez, perece. Impossível! Ela grita. Como? O que você conseguiu esse poder? De onde é que ele veio? Indignada ainda, porém, o poder do Deus da Luz paira sobre Zoe. Não, 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 não. Ela continua gritando, porém já era tarde demais. O seguidor de Exia foi derrotado. E Zoe observa uma luz indo, pairando no ar. E dessa luz ele vê uma orbe que ele segura em suas mãos. A forma espiritual é cancelada. E ele olha para aquilo. E esta luz se integra com seu ser.
e voltando para o mundo consciente, fora do seu mundo dos pensamentos e mente. Os dois instrutores percebem que, afinal de contas, o poder do anjo completamente erradicou o poder do Deus malvado. O diretor então fala que o sangue divino do anjo e o sangue divino gélido conseguiram se fundir de uma forma bem interessante. As duas linhagens se fundiram completamente agora. E finalmente, uma nova marca é criada por culpa dessa nova linhagem surgida da fusão das duas. Zoe abre seus olhos e ele se sente mais poderoso do que antes. O ritual acabara de ser finalizado. O instrutor fala que Zoe realmente é muito sortudo para ter recebido a luz de Deus em sua bênção em tempos de crise como este e conseguiu converter e virar a mesa sobre o perigo iminente. Então o diretor pergunta para Zoe enquanto o mesmo se levanta: Zoe, como é que você está? Se sente bem? E então Zoe confirma e fala: o meu poder se sente que conseguiu ir através de uma quantidade de aumento considerável. Observando a direção, ele olha uma janela do sistema. Linhagem sanguínea especial. A linhagem sanguínea do anjo de 6 asas. Talento da linhagem sanguínea. A marca divina da luz, que é rank A-. Com essa marca divina de luz, você terá excepcionalmente mais força e conexão com os elementos da luz e os elementos do gelo. E, já que a sua linhagem sanguínea, quanto mais ela evolui, mais compatibilidade com outros elementos você terá e crescerão conforme a sua evolução. Outro talento da linhagem sanguínea: imunidade mágica B+, garantindo assim uma chance de ser imune a magias que são feitas através do inimigo. Isso inclui magias ou ataques que não levem dano, como purificação e dispersão também. Zoe exclama com animação: é a linhagem sanguínea do anjo de 6 asas, e eu consegui 2 talentos sanguíneos. Isso surpreende o instrutor e fica muito feliz e fala: anjo das 6 asas? Ele exclama. Porém, ele se acalma e o diretor fala, muito satisfeito com o resultado: parece que a sua linhagem de Ging é um completo sucesso e, ainda por cima, é a linhagem de 6 asas do anjo. E essa é a linhagem mais alta possível de alcançar no ramo angelical. E ainda por cima, os 2 talentos de linhagem que você conseguiu podem continuar evoluindo até rank S+, quanto você aumenta de nível. Ou seja, talentos conseguem evoluir conforme você aumenta de nível, o que não havia sido explicado posteriormente. Interessante. Zoe, porém, é surpreendido e essa atenção se foca para outra coisa, uma nova tela do sistema. Ele fica chocado. Mestre, tem uma skill S+, que se chama o corpo do anjo. Essa é uma nova linhagem sanguínea, uma outra técnica até. É o corpo do anjo S+. Consegue liberar o poder da sua linhagem sanguínea como descendente do anjo de 6 asas. Quanto maior o seu nível, maior o poder que você consegue liberar. Nota: depois que você chega ao nível 50, você ainda tem que completamente absorver a linhagem sanguínea do anjo. Cada tempo que você usa a técnica, você vai entrar num período de fraqueza logo em seguida. Ou seja, uma técnica no tudo ou nada que é só para últimas instâncias de ser utilizada. No último episódio, vimos que Zoe conseguiu vencer contra o Deus malvado graças à ajuda da luz. E graças a isso, ele conseguiu fundir as 2 linhagens sanguíneas posteriormente. Tanto aquela que ele já possuía, como a angelical que recebera do diretor. E agora, o diretor se prostra na frente de Zoe e fala: tente usar a sua técnica secreta agora. Deixa eu ver quanto poder você conseguiu subir com isso. E Zoe prontamente se prepara para realizar tal tarefa e fala: tá certo.
ele estava preparado, ele também estava curioso e queria saber o quanto ele conseguiu evoluir só com essa técnica. A técnica sanguínea se tratava exatamente da técnica do corpo angelical Rank S+. Ela liberava o poder da sua técnica de linhagem sanguínea como descendente do anjo de 6 asas. Quanto mais o nível você aumentar e subir, mais poder você também pode liberar. E Zoe fecha os olhos se concentrando, e logo em seguida ele os abre. Técnica do corpo angelical, seus olhos brilham, e logo em seguida uma aura de energia se volta de maneira circular em volta do seu ser, e ela começa a se concentrar no seu peito, onde seu coração talvez estivesse próximo, e logo em seguida uma esfera envolta todo o seu corpo, impressionando e embasbacando tanto o diretor quanto um dos instrutores. Que aura elemental poderosa é essa? Ele fica impressionado olhando para a situação, enquanto o diretor estava calmo e pleno. Uma auréola pequena se forma na frente da testa de Zoe, e Zoe abre seus olhos, estavam completamente tomados de energia. E logo em seguida, a forma angelical se forma, e é muito similar à forma que nós vimos no episódio passado, onde ele conseguiu, na dimensão de sua mente, liberá-la. Se tratava exatamente de um vestígio da linhagem sanguínea do anjo de 6 asas, o corpo angelical. Impressionado com os resultados, o diretor, que agora é seu professor, fala, exclama com animação e impressionado: excelente! Logo em seguida, depois de você ter usado essa técnica secreta da linhagem sanguínea, o poder de Zoe aumentou pelo menos 5 vezes. Algo incrível, realmente. Não é à toa que ele estava impressionado. E então ele pergunta a Zoe: como é que você se sente neste momento? E Zoe, logo em seguida, olhando para suas mãos, fala: eu me sinto incrível. Meu corpo está transbordando de poder como nunca antes havia feito. Estendendo suas palmas da mão separadamente, ele conjura os elementos separados, e então comenta: o elemento da luz e o elemento do gelo agora são como minhas leais companheiras. Eu posso usá-las de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. E ele estava impressionado também com isso e feliz. Então a sirene foi acionada. Era um alerta de que uma grande quantidade de energia elemental fora sentida e todos os mecanismos de defesa do nível 3 iriam ser ativados. Porém, Zoe, observando a situação, e o diretor também, o diretor exclama: a energia elemental com certeza é favorável para os anjos de 6 asas. Desative a técnica secreta ou os defesas de sistema desse quarto irão atacar você brevemente. Ele avisa e Zoe segue as ordens, desativando no momento, e o alerta que estava apitando posteriormente finalmente desativou, ficando agora azul de novo. E Zoe percebeu algo esquisito, e quando começa a olhar para sua mão, ele abre e fecha o punho e sente uma energia diferente. Ele fica um pouquinho espantado, e então o instrutor pergunta o que é que está acontecendo de errado. Então Zoe comenta: quando eu estava usando a técnica secreta, com certeza aumentou muito a minha força de forma drástica. Porém, apesar de eu não ter lutado utilizando aquela forma, eu sinto que meu corpo inteiro está todo desgastado. Zoe soava um pouco preocupado. Porém, o diretor, que agora é seu professor, fala: a técnica secreta sanguínea pode exponencialmente aumentar o poder de quem usa. Porém, essa técnica sanguínea é do anjo de 6 asas e ela é muito poderosa. Então, acaba exigindo muito de você para utilizá-la. Então, você deveria mantê-la apenas como uma carta final quando você precisar, na situação em que não tiver outra escolha. Enquanto os dois ficam em silêncio,
Logo atrás, enquanto passava a mão em sua barba, o ancião fala, ou melhor, pensa. A técnica sanguínea do Anjo de 6 Asas. Que talento revolucionário! E são 2 ainda por cima. E ainda, ele tem a técnica secreta, que é o Corpo do Anjo, uma técnica Rank S. Para os outros calouros, tentar perseguir Zoe, com certeza, vai ser um sonho eterno. Então, eu vou deixar eles sonharem. Então, de acordo com os sinais da sua linhagem sanguínea ativada, eu acredito que a linhagem sanguínea de gelo da sua irmãzinha também não deve ser fraca tanto quanto a sua. Ou seja, a sua ainda é até mais poderosa. Se você quiser que ela acorde a sua linhagem sanguínea em a melhor condição possível, você com certeza deve utilizar a Lotus congelada e transformá-la em uma pílula para ela consumir. A universidade tem um departamento especializado somente em fazer pílulas. Então, você pode diretamente ordenar para o sistema da escola fazer isso. Zoe fala, então eu entendo. Ele balança a cabeça firmemente e o diretor põe a mão em seu ombro e fala, ok, então pode ir e descanse muito bem, ok? E nisso, Zoe utiliza a pedra de teleporte e teleporta de volta aos seus aposentos. E a sua ancião pergunta, diretor, como é que Zoe conseguiu ser pego pela influência do Deus maligno? O diretor então olha para ele enquanto o mesmo continua. Se ele tivesse conseguido entrar em qualquer tipo de acidente, seria uma grande perda para a Universidade Surreng e até mesmo para o país inteiro. O diretor sério fala, é tudo graças ao poder e proteção do Deus da Luz que Zoe conseguiu sobreviver essa vez. Eu vou iniciar uma investigação e eu não vou deixar nenhuma sequer pista escapar entre os meus dedos. Em outro lugar, de volta no quarto de Zoe, Zoe pensa, enquanto já teleportou de volta para o seu quarto, para forjar uma pílula congelante. Um dos primeiros materiais, além da própria Lotus congelante, eu preciso de outro grande tesouro. A grama congelante, essa expressão é séria. A Legião do Dragão Nevada com certeza vai dar a Lotus o mais cedo possível, porém, a grama congelante, ele pensa. Então ele decide falar, medalha dourada vai custar 500 pontos, medalha de prata custa 1000 pontos e a medalha mais cara que tem, que é de ouro, custa 2000 pontos. Com a quantidade de pontos que eu tenho no momento, vai ser facilmente possível eu comprar o que eu preciso do mercadinho da escola. Porém, todavia, contanto, entretanto, Zoe foi interrompido e alguém bateu na porta. Ele se vira e olha para a direção e pensa, ué, quem tá à minha procura numa hora dessa? Ele estranha tudo isso, mas abre a porta mesmo assim e vê a senhorita Su. Ele fica surpreso. Ele então convida ela para entrar e fala, você tem algum negócio comigo? Zoe pergunta enquanto os dois entram de volta pro seu quarto. Então, senhorita Su pensa, eu não sei como, mas desde o dia que eu não vi Zoe, ele ficou muito forte. E só foi um dia. Essa pressão não vem simplesmente para aumentar níveis, mas a nobreza de uma das linhagens sanguíneas. Então ela finalmente fala, o diretor de Casa Wu me pediu para dar a você todos os recursos que a Casa de Guerra prometeu a você. Zoe observa então fala, eu não pedi Wang Hui
como o meu professor, por que o senhor da casa Wu está me dando recursos como um presente? Ele pergunta, ela então se senta e olha para ele. Então a senhorita Su continua a falar. Wang Hui vai deixar de ser e será o seu principal mentor, mas também regulará os seus cursos como você vai estar na nossa casa de guerra. E esses recursos que vamos dar são distribuídos dentro da própria casa de guerra juntamente. Todos os estudantes com alto rank podem desfrutar dos mesmos. Isso então fala, eu entendo, mas então ele pergunta, ué, a nossa casa de guerra? Mas, senhorita Su, você não é da classe maga? Aí ela, o quê? A maga não pode, por acaso, ser professora e ensinar dentro da casa de guerra? Aí ele fala, é claro que você pode. Então ela fala, por favor, vai até onde seus recursos estão agora. Ela invoca os recursos que estavam prometidos a ele e os dá quando até uma tela aparece azul. E eram todos os recursos que estavam nessa caixinha. E Zoe fica animado, rapidamente ele abre. Por acaso não é exatamente o que eu precisava? Como esperado, da poção da sorte. Um dos recursos exatamente era a grama frígida, que é exatamente isso que ele precisava. Então ele pensa, quando eu conseguir a Lotus congelante e comprar mais alguns dos ingredientes, eu posso finalmente começar o processo de forjar a pílula congelante. Então ele fala, sem nenhum problema, obrigada você, senhorita Su. E ele assina o seu nome. Então ela fala, ok, agora que os negócios estão acabados, eu preciso educar você apropriadamente. Essa cara tava mais séria. E Zoe tava meio confuso, não entendendo o que ela tava querendo dizer com isso. Aonde é que ela ia chegar com isso? Ela então fala, meio estressada, você é muito poderoso e não tem nenhum problema de entrar no Vale da Tempestade para treinar, mas entrar dentro em áreas mais profundas, essencialmente uma falta de medo, de ignorância também. Você precisa concentrar e ter certeza de que seu poder vai proteger você antes de entrar em ação, qualquer hora. Ela fica irritada e ele pensa, eu não posso exatamente falar para a senhorita Su que eu tenho a proteção do sistema e que o nível de perigo no Vale da Tempestade está sob o meu controle. Então, no final das contas, a senhorita Su fala, estava mais calma agora. Tem muitos lugares e muitos gênios que graduam da Surhang University todos os anos, mas somente uma fração deles consegue entrar no top da elite. E você tem que entender que apesar de ter vários gênios que conseguiram acabar se falhando no meio dessas tentativas e fracassando no final das contas, não pense que eu só estou pegando no seu pé. É sempre uma maneira de você ficar cuidadoso e cauteloso. É sempre bom ter cautela e evitar o pior. Então Zoe fala, eu entendo, senhorita Su. Eu vou por isso na minha mente. Não se preocupe, eu não vou esquecer. Então, senhorita Su, tem alguma coisa que eu gostaria de pedir ou perguntar para você? Minha força está aumentando de novo. Por acaso você poderia me recomendar alguns locais seguros para treinar, onde eu posso conseguir essa experiência real de batalha? Ela fica impressionada e pensa, ou melhor fala, mas que monstro! Realmente, Zoe está ficando muito poderoso e muito rápido. E, não depois de muito tempo, eles chegam a um local cheio de maquinário. E ela fala, você pode controlar os robôs com o condutor real de treino de combate. E também por dificuldades diferenciadas ao seu favor. E necessidades também. E lá vemos vários maquinários, era de pesada.
Todos os robôs de treinamento vão de 1 a 10 de formas de combate. Enquanto mais robôs estão, maior é o nível de combate. E abaixo de nível 10, um robô pode lutar contra até mesmo alguém de classe do nível 20. Era impressionante mesmo. Ela acionou um painel e os robôs estavam se preparando. Um robô escaneou enquanto ela falava. Todo o seu desafio vai depender e vai ser também gravado e analisado pelos robôs de orbe de câmera em volta de você. Eles estavam escaneando Zoe. Eles também vão escanear todo tipo de informação durante as suas batalhas e gerar uma informação detalhada logo em seguida que tudo estiver acabado. Enquanto você pode até pausar em qualquer hora que você quiser. Afinal de contas, lâminas e balas não têm olhos, então eu recomendo você começar numa dificuldade mais baixa. Ela fala, então se vira olhando para Zoe. Eu tenho uma classe, então eu tô indo embora agora. Lembre de tomar cuidado do seu limite e não exagere. Tudo o que você precisa fazer é seguir e dar ordens para o robô câmera para começar a luta. E Zoe não perde tempo. Ele completamente ignora tudo que ela falou. Ele estava esperando para ela sair mesmo. Robô câmera, por favor, eu quero todos eles iniciando no nível 7 de combate. Zoe não estava perdendo tempo e é muito audacioso. Ordens recebidas. Executando o programa. E tudo começou, os robôs começaram a se mexer e